dia, senhoras e senhores, esse é o Morning Call da Plus Capital. Morning Call, falando direitinho agora, hoje é dia 16, quarta-feira, ou a Super Quarta. A gente vai discutir um pouco sobre essa notícia da Super Quarta. O que é essa Super Quarta? Tudo bem com você, Jéssica Paula? Bom dia. Ouvinte. Bom dia, Rocco. Tô aqui contigo mais uma semana e mais uma quarta-feira. E preparada, porque hoje tem muita coisa acontecendo no mercado aí, hein? Tem muita coisa acontecendo no mercado. Vamos discutir o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Bora lá. Bom, boletim Fox amplamente discutido, né, pela gente durante a semana. Gosto de iniciar o call com o Boletim Fox, justamente para a gente poder entender a ancoragem do mercado, a dinâmica que o mercado vem se ancorando para fazer as suas projeções, né? A gente está pela 9ª semana consecutiva de alta do IPCA, é a segunda semana consecutiva de ajuste do PIB para cima, né? O PIB com 0,9 e os economistas elevando sua projeção. Câmbio, né? É a segunda semana consecutiva, mas de ajuste para baixo, câmbio próximo dos 5,30. Lembrando que a gente já vem com ajustes progressivos no câmbio para baixo, né? O câmbio começou com o ano próximo a 5,70 e já está em 5,30. Lembrando que o mercado atua com o câmbio próximo de 5,20, então já está fechando um pouco esse spread entre o Focus e o mercado. E a Selic, com uma expectativa de terminar o ano em 12,75, lembrando que hoje é cupom, e isso aqui deve ajustar para a semana que vem, devido aos indicadores de inflação que a gente comentou na semana passada, do IPCA, né, e alguns outros indicadores que a gente vem discutindo ao longo da semana. Bom, isso aqui nada mudou, então 0 atualizações, quer dizer, eu não tive esses dados atualizados do dia de hoje, mas algumas notícias aqui em São Paulo, pelo menos o governo estuda iniciar a 4ª dose, seguindo o exemplo aí de Israel, que já está na 4ª dose, e há uma especulação de uma nova cepa, meia Omicron, meia Delta, enfim, são só especulações, ainda não li nada muito concreto sobre esse assunto, mas o que a gente tira disso é que o Covid ainda está longe de sair da matriz de risco, né? E aí a gente tem ainda essas questões de novas vacinas, novas variantes e mais vacina. Então, acompanhar isso daqui, tendo mais notícias, eu passo para você. Bom, a narrativa do mês, né? O mês está cheio, nem terminou o mês e aqui a gente já vê várias coisas acontecendo. A última, né, que vem para reforçar um pouco o clima de tensão. Essa semana teve uma conversa Estados Unidos e China, e Estados Unidos apresenta sanções à China em caso de apoio a forças russas, né? Então a gente já vê que um desdobramento dessa guerra Ucrânia e Rússia, né? Parece que a Rússia está batendo na porta lá do Xi Jinping pedindo ajuda para ele, porque de fato a Ucrânia está saindo muito mais custoso e muito mais aguerrida do que acho que o Putin imaginava, com certeza muito mais do que ele imaginava, e as sanções econômicas impostas pelo mundo inteiro sobre a Rússia, né? Ontem eu estava ouvindo o Jovem Pan e fiquei sabendo, né, eu já havia entendido que várias empresas deixaram os Estados Unidos deixaram a Rússia em boicote à Rússia. Mas só para ter uma noção da magnitude, a rede McDonald's empregava 70 mil funcionários na Rússia e ela decidiu sair. Então assim, a fila de desempregado em pouco mais de 2 semanas na Rússia subiu 600 mil. Então assim, de russos. Então isso tem impactado, né? Esse boicote financeiro tem impactado forte a Rússia,
entre outras coisas, né, banco russo que quebrou porque houveram saques indo para criptomoedas, como é o caso do Bitcoin, mas enfim, também é uma faca meio de dois gumes aí, porque você só pode transacionar o Bitcoin dentro de um país se ele permite. Se ele não permite, você entra na lista negra. E se você pega na lista negra, tem as suas consequências também. Então, são desdobramentos, né, que seguem fazendo preço no mercado. Embora hoje, aqui, quando a gente falar sobre os principais índices, eu vou destacar os índices chineses, que hoje foram espetacularmente bem, né? Fechamento de ontem para hoje foram muito bons. Mas a gente chega lá, essas aqui são as narrativas e, pelo visto, aumentando, né? Vou ter que achar algum outro espacinho aqui, eu diminuo um pouco tudo isso aqui, porque é muito tema para esse mês, tá? Vamos comentar aqui sobre os principais índices depois que saíram do Morning Call, né? Esses aqui. Então aqui o núcleo de preços ao produtor veio ligeiramente abaixo do esperado, né? Esperavam uma projeção de 0,6, veio 0,2, né? Então assim, interessante você ver essa queda. Índice para state de atividades, esse é um índice que mede a atividade de 200 empresas americanas, ou seja, acima de 0 é uma coisa boa, abaixo de 0 é uma coisa bem ruim. Então, menos 11 dá para mostrar que o tom ali está preocupante, né? Então a gente vê aqui, a gente tem o mensal, mas eu acho que o importante mesmo, o interessante é o núcleo, né? Mas segue aqui também com uma queda marginal, tá? O estoque de petróleo veio bem acima do que era esperado. Nesse momento onde ter petróleo é ouro, então é uma boa notícia aqui. Isso também ajuda a equilibrar o preço do petróleo, porque você não tem tanta demanda e aí não tem tanta demanda, sobra petróleo e faz com que o preço dá uma aliviada. E amanhã a gente discute esses indicadores que vão sair logo menos. Agora, o que vale notar, né, que é importante hoje, primeiro, né, não primeiro, mas aqui tá aqui, vai, primeiro, taxa-alvo do FED. Então tem hoje a decisão do comitê do FONC, que é o Banco Central Americano. Então aqui é muito bom a gente ver. A gente vai ter a definição hoje, é esperado uma alta de 0,25, tem aqui alguns otimistas, aqui uma projeção de 0,5, né, mas espera-se uma alta de 0,25, e o nosso cupom, né, esperado uma alta de 1%, então 11,75 a nossa taxa hoje, né, hoje que está em 10, iria para 11,75, vamos aguardar e amanhã a gente discute essas informações. E aí, falando um pouco dos principais índices, né? Olha que notícia boa aqui para os índices americanos. E aí, infelizmente, não está na tela, onde eu pego esses índices aqui, não tem todos os principais índices. Então eu vou comentar com você aqui, né? A gente tem aqui os índices da China, que fecharam na sua maioria acima de 4%. Xangai fechou 3 pontos. Então são China A50, que seria quase que uma proxy aí de um Dow Jones, alguma coisa muito parecida, subiu 4,79. A gente tem um outro índice Shenzhen Composite, que subiu 4, e a gente tem Hang Seng, né, que é um índice de tecnologias da China, que subiu 9%, ou seja, uma variação sem sombra de dúvida, uma das mais altas, deve ser uma das mais altas da história do índice para um dia. Então subiu forte o índice, com declarações de que o governo chinês ia estimular o mercado financeiro local, e isso acabou impulsionando as bolsas, os principais índices para cima. Então isso é uma coisa boa também. E aí a gente vê ontem o Dow Jones recuperando um pouco, acima dessa região de suporte, né, que a gente via comentando que ele estava testando, né? Ontem
chegou aqui mostrar início da semana chegou a perder, né? Mas é muito interessante olhar esses índices num período de semanal, porque a semana só termina quando acaba de fato. Então, assim, muita coisa acontecendo. Aqui a gente olha o S&P, né, também nessa região, né? Aqui a gente vê Nasdaq, né? Essa aqui já perdeu literalmente essa região aqui que era resistência, agora vai testar novamente essa resistência. E a gente vê que Russell, com mais de 2.000 ações small caps, ainda aqui nessa região, né? Perdendo, testando literalmente várias vezes aqui, mas na semana, por hora, não perdeu essa região aqui de suporte aqui momentâneo, né? Mas é claro, né, tem um topo aqui e precisa mostrar apetite. Vamos ver, né? Em tese, quando a gente espera uma alta, a inflação americana está muito forte, né? Então eu espero uma alta nos títulos americanos. Então o que a gente deve acompanhar é, em tese, uma troca, né? Quando coloca assim na matriz risco e retorno, você tem hoje a possibilidade, né, dependendo da taxa de alta de juros, havendo essa taxa alta de taxa de juros, uma possibilidade de trocar ativos mais arriscados por ativos mais conservadores pagando mais. Vamos ver o quanto esses investidores de hoje estão comprando essa ideia, né? Quando você vê instrumentos como Bitcoin, como você vê alguns outros instrumentos aonde quebra um pouco dessa questão, né? Ativos pouco sem lastro, ativos desconhecidos se valorizando muito. Então vamos ver como que é a dinâmica desse investidor da atualidade, a cabeça do investidor dessa atualidade de hoje, para ver se continua essa matriz, né, de dinâmica, né? Sobe ativos bonds americanos, a gente teria uma fuga de capital para lá. Depois a gente vai discutir como é. Vamos agora. Porque é isso aqui, ó. Quando a gente olha isso aqui, ó, os bonds, né? Tudo caindo. Ou seja, o que significa isso? Significa assim, a gente tem que olhar, embora aqui eu tenha preço, porque não tenho taxa, a gente tem que olhar em perspectiva de taxa, né? E as taxas aqui, PU e taxa são relações inversas, as taxas estão aumentando, isso significa que ninguém tá tomando muito desse ativo, tá certo? Então, assim, quando você vê os americanos tomando esse tipo de ativos, você vê os preços, né, no caso aqui, subindo, né, como aconteceu aqui, quando aconteceu aqui, né, e não é o que a gente vê agora. Nesse momento, a gente vê que o recurso não está indo para os bons americanos. Vamos ver se com esse apetite pode mudar com o aumento da taxa de juros. E também fugiu do ouro, está fugindo do ouro, né? A semana só acaba quando termina, evidentemente, está nessa região de suporte. A princípio, o que eu estou vendo aqui, que o mercado espera que a questão Rússia e Ucrânia se resolva de uma maneira mais rápida, de uma maneira com menos traumas, ou traumas menores do que já tiveram até agora, né? Ou seja, não terão traumas maiores em relação ao que já teve agora. E a gente volta a sentar na mesa e a discutir o mercado um pouco mais tranquilo, né? Vamos ver o que vai acontecer de fato, né? Hoje é uma super quarta, amanhã a gente vai ter um belo diagnóstico do que aconteceu no mercado e o que o mercado está, como o mercado deve se posicionar em relação ao aumento da taxa de juros, qual que deve ser o reposicionamento dos bonds dos investidores de modo geral, mas por hora o que está me dizendo aqui é que o investidor está querendo risco, tá? Está querendo risco por enquanto. Tá? Minério de ferro, né, caindo 12% na semana, fechamento de ontem, não teve a alta de 5,16%, mais de 5% de hoje, então aqui a gente vai aqui para um 7 mais ou menos, de 7, 8 pouquinho de alta da semana, mas o fato é isso, né? O preço estava aqui, agora está aqui, né? Deve ter uma alta em função, né? Um momento mais positivo no mercado chinês,
né, com medidas de estímulo, etc. e tal, porém, ainda assim, é uma queda boa, né, 12%, uma volatilidade absurda. A gente tem acompanhado essa volatilidade dia a dia aqui. Bom, e aqui, mais um dia de queda, uma queda relativamente menor, né, do que o anterior, mas uma queda de 3,7% no mês, né? Vamos acompanhar no ano ainda, estamos respirando acima da cabeça da água, estamos conseguindo respirar um pouquinho ainda, mas evidentemente muito longe das altas que a gente já teve ao longo do ano, fechamento aqui de fevereiro, né? De janeiro, fechamento de fevereiro, um acumulado, né? E devolvemos bem nesse mês aqui, 3,7. Isso aqui é uma média, né? E a gente vai olhar um pouco mais a fundo daqui a pouquinho, tá? Bom, o que os estrangeiros fizeram no índice ontem? Eles venderam um pouco a posição, né? Estão muito comprados, venderam um pouco. Então ontem os investidores estrangeiros atuaram na ponta vendedora. E os institucionais, nacionais, né, que estão bem vendidos, zeraram um pouco ontem e atuaram comprando, né? E aí a gente olha aqui para o dólar. Para o dólar, os estrangeiros aumentaram a sua posição e os nacionais diminuíram um pouco a sua posição, atuaram um pouco. E aí a gente vai ver, por exemplo, no caso do dólar, vou começar a falar para o dólar, com o dólar, é o terceiro dia de alta, numa região aqui bem importante, né, de resistência agora, né, que era suporte, né, que foi suporte aqui, agora nessa mesma reta, pode virar uma resistência por aqui, já atingindo a primeira média aqui, que é uma média de 21 dias, ou seja, subiu bem, né? No gráfico semanal, a gente olha que está nessa região aqui de médias, é uma média de 200 períodos também, perto dela, né? E aí a gente olha num contexto mensal, veja que ele está fazendo força para fechar novamente dentro desse retângulo aqui, né? Literalmente numa região de lateralização, tá? Evidente que esperar o dólar aqui de novo, puxa vida, é um cenário de muito estresse interno, muito estresse. E nesse momento eu não vejo que tipo de cenário de estresse isso pode levar, tá? Acho que o governo tem feito sua lição de casa e tem sistematicamente apontado para o mercado a sua postura em relação às contas públicas, em relação ao compromisso, em relação a menos interferência em estatais, enfim, tem sinalizado que o governo, na minha ótica de ver, é pró-mercado e de uma certa forma, assim, risco fiscal, isso tem se afastado de um descontrole, coisa que impulsionou muito a deterioração dos preços no ano passado e levou também o câmbio a altas maiores. Então, desde então, eu não vejo esse cenário, eu vejo mais como um alívio do preço. Talvez o nível de inflação fique um pouco muito mais alta, enfim, mas por enquanto não vejo uma relação ainda direta que possa elevar o dólar para esses patamares nesse momento. Lembrando que eu não sou assim, um grande economista, mas é o que eu traço para cá para vocês e não está no meu radar alguma coisa. Assim que tiver, evidentemente que eu trago para vocês. É mais um alívio dos preços do que propriamente uma mudança de tendência. E aí, falando do índice, né? Eu ainda tracei essa reta aqui ontem, né? Falando desses pontos aqui, e tá lá, veio aqui, né? Deu essa aliviada aqui, com o mercado em alta lá fora hoje. Acho que é muito provável a gente tenha uma recuperada aqui do índice. Ontem foi dia de aumentar um pouco as posições, né? Fazer alguns ajustes, ficar um pouco mais direcional na minha ótica de ver as coisas. Foi o que a gente fez por aqui, aproveitou esse suporte técnico dos gráficos, né, para aumentar os ativos de fundamento, né, aproveitar e aumentar um pouco mais
dos fundamentos dos ativos que nós temos. A gente não pode esquecer desse contexto um pouco mais macro, né, que é o mensal. Olha só, a gente teve um alívio, um repique, né, dessa queda aqui, né, lembrando que essa queda aqui é um alívio de toda essa alta aqui. A gente tem um alívio, agora precisa ver. Será que a gente volta para essa região dos 98 mil pontos? Será que contexto de eleições, contextos de guerras vão fazer a gente elevar isso aqui? Ou é daqui, né, esse respiro que é o que eu espero nesse momento, para a gente buscar novos ares aqui e atuar, sim, na minha ótica de ver. A gente tem dados tanto corporativos muito bons, quanto macros surpreendendo, para atuar numa região entre 115 e 120 mil pontos. Essa é a minha expectativa, tá? E é o que eu espero que aconteça. Vamos ver o que o mercado vai mostrar para nós, tá? E aí a gente começar a operar um contexto um pouco mais técnico, que é possível operar, que é gostoso de operar, porque afinal de contas entende-se que o mercado está entrando numa harmonia, vamos dizer assim, tá? Não nesse esse aumento de volatilidade que tem vindo absurdo a cada instante. Bom, ontem as variações do índice sem Petro e Vale foi de 0,13, Petro e Vale ontem caíram 0,85, elevando a queda do índice para 0,95. Né, ontem aqui a gente teve um alívio na curva DI, o que ajudaria a impulsionar os ativos de uma maneira geral. Então, de uma maneira geral, a maioria, vários ativos, né, a gente consegue ver aqui nessa matriz aqui setorial, vários ativos responderam bem a esse alívio, mas como a gente fala de índice, e o índice é composto por um peso muito grande, né, olha só, entre financeiros, né, materiais básicos, petróleo, então cai bastante aqui, é muita coisa, né, no impacto do índice, mas de uma maneira geral, se você é pouco correlacionado ao índice, como é o nosso caso aqui nesse momento, ontem a gente até subiu bem em relação. Então, um momento de você, isso serve até para você ver se a sua carteira de investimento está muito próxima ao índice ou não, ou um pouco mais afastada ao índice com relação a ontem. Se você caiu assim como o índice, então a carteira está realmente muito próxima ao índice. Se você subiu ontem em relação ao índice, você tem uma carteira que certamente foi desfavorecida até agora. Por quê? Porque é isso daqui. Vamos voltar aqui, né? É isso daqui, né? Minério, financeiro subiram, mas materiais básicos são grandes partes, né? Materiais básicos, financeiros são grandes partes que compõem o índice e eles subiram muito. Então puxou um pouco do índice, né? Olha só, no contexto anual aqui, Petro e Vale subiu 4,66, enquanto o índice no seu todo subiu 5,59. Né? Então assim, você vê que Petro e Vale corresponde muito à variação do ano em relação ao principal índice aqui, no caso o BRX100, que ele é um pouco mais amplo do que o Ibovespa. Aqui a gente tem a alta da volatilidade no curtíssimo prazo, né? Média de 7 dias elevando, 21 também. Aqui a variação foi menos, tá por aqui, né? Porque eu peguei essa informação hoje, então infelizmente a gente já pega o preço de hoje, mas tá por aqui, né? Caiu mais de 1. Então, de qualquer forma, dentro da normalidade, né? Bom, deixar aqui a foto para vocês das principais ações que caíram e que subiram no dia de ontem, tá? Maravilha. No aumento de volatilidade, segue aqui DI e ouro, né, aumentando forte volatilidade. A gente viu isso aqui, talvez o Fixa 11, que é ligado ao DI, a uma taxa pós, a uma ETF de taxa pós, também aumentando um pouco, né, nada mais aqui. Aqui os dados atualizados, já consegui atualizar, um alívio aqui do BTC, que foi uma coisa boa. Então a gente olha aqui os principais ativos mais alugados, né? Esse ativo aqui foi bem alugado, tem bastante ele na carteira, uma variação positiva, bem forte. Vamos ver o que aconteceu, por tende estar sendo alvo aí de um momento de venda, né? 13%, o BTC representa 13% do free float no mercado,
Então é importante a gente acompanhar isso, para mim é importante nesse momento, tá? E os mais aliviados aqui, a gente vê Tasa, né? Olha que interessante, Tasa, tendo bastante Tasa, soltou bons resultados. Sula também, em função da incorporação com Redditor, também aliviou bem, né? Vamos ver aqui BID11 também aliviando bem, interessante. Vale, né? Olha, o pessoal postou um pouco na queda de Vale também. Então tá aqui, acompanhar isso aqui é interessante ver, pegar o momento, tá? Bom, e por fim, um alívio, como não poderia de ser, dado que a gente viu um alívio na taxa de juros ali, um pouco atrás, um alívio da inflação, da expectativa de inflação explícita na curva como um todo, um alívio de forma paralela. Ainda assim, muito alto em relação ao mensal, mas é um alívio e nesse momento extremamente positivo, tá? Eu talvez não dei a devida importância, porque eu acho que eu já puxei para o bond, né? Eu já fui para o bond, para o ouro. Aqui, ó, né? Eu não falei da Europa, né? Respirando, né? Aliviando, na verdade. Acho que temos que prestar atenção, né? Tá nesse ponto importante aqui. O VIX também aliviando abaixo de 30, aliviando, isso é importante. Mas a gente tem que esquecer que esse aqui, até aqui, ainda está dentro de uns patamares aceitáveis, assim, de ainda um pouco mais pessimista, um amarelo piscando. Mas é isso aqui, ó, esse aqui que eu queria falar, que é o petróleo. Olha o alívio que deu o petróleo, né? Isso é importante para a inflação no mundo inteiro. Né? Se os ajustes de combustíveis eles são feitos para cima, eles devem ser feitos para baixo também. Então a gente deve acompanhar esse ajuste no petróleo, e isso deve aliviar com certeza a cesta básica ou IPCA de uma maneira geral. Lógico que ele não alivia de uma hora para outra, mas ele alivia sim. Agora, precisa entender isso, né? Subiu forte, caiu forte, será que vai subir forte? Se vai ter esse aumento de volatilidade, ou se a gente vai voltar a uma normalidade, né? Uma variação mais contida e diminuição da volatilidade, que é o que eu espero, que é o que eu desejo que aconteça, evidentemente, principalmente se a Rússia e a Ucrânia aliviarem, novos players no mercado, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, muito obrigado, agradeço a sua atenção até aqui, desejo a você uma ótima quarta-feira e até amanhã. Jéssica, muito obrigado pela companhia. Obrigada, Rocco, obrigada a todos, ótima quarta-feira, bom dia. Bom dia.